acelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva, e uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morar o amor. De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa ver os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva, e uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morar o amor. O amor lança fora, que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morar em mim o amor. O amor. O amor. Henrique. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento, nos orar, falar com Deus. Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tua presença neste lugar, pelo Espírito Santo que é consolador, pela presença de cada pessoa aqui, pelos abraços, as lágrimas compartilhadas, os apertos de mão. Obrigado porque em tudo isso percebemos o teu cuidado, a manifestação do teu carinho.
e temos, de alguma maneira, a esperança renovada para que possamos prosseguir na caminhada. Perdoa aquilo que em nós não reflete a Tua beleza, a Tua bondade. Transforma as nossas vidas segundo a imagem do Teu Filho Jesus. Que este lugar seja agradável a Ti, que estes louvores estejam chegando ao Teu coração e que o Senhor tenha liberdade de agir em nossas vidas e através das nossas vidas. Peço humildemente que o Senhor possa falar a cada mente, a cada coração, de acordo com a Tua vontade. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém? Vou pedir que quem souber acompanhe, corrija o tom e deixe afinado. Ok? Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Mais uma vez, todos juntos. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém? Mateus, capítulo 14, verso 13. Jesus recebe a notícia da morte de João Batista. Quando Jesus ficou sabendo o que tinha acontecido, saiu dali para um barco e foi sozinho para um lugar isolado. Quando a multidão soube disso, deixou os povoados e o seguiu por terra.
quando Jesus saiu do barco e viu a grande multidão, teve muita compaixão daquele povo e se pôs a curar os doentes. Esse é o texto em que Jesus, na memória do Evangelho, recebe a notícia de que seu amigo, sua principal referência, talvez sua maior inspiração de vida, líder de um grande movimento de contestação da hipocrisia religiosa e do poder do Império Romano, seu querido João Batista, seu primo, havia morrido. E não teve a chance de envelhecer, não teve a chance de chegar à longevidade, de morrer de forma natural. João Batista foi perversamente e brutalmente assassinado. E ao receber essa notícia, imagino que Jesus tenha ficado sem chão, coração apertado, lembranças, memórias afetivas, momentos, e diante daquele fato, daquela notícia, ele primeiro se recolhe. Faz o que muitas vezes ele já tinha feito. Vai para um lugar solitário. Jesus estava sempre no meio do povo. Era fácil encontrá-lo em lugares públicos, festas, sinagogas, na casa das pessoas, enfim. Jesus era um homem das multidões. Não era tão difícil encontrá-lo sempre no meio de muita gente. Mas é muito recorrente no Evangelho o fato de Jesus sair. Ele estava em permanente saída. E muitas vezes ele saía para lugares solitários, para ter os seus momentos consigo e com Deus. Era tempo de olhar para dentro, de reconhecer os seus limites e as suas fraquezas, de bater um papo com as suas paixões e os seus anseios, de acolher o seu próprio medo, como fez no jardim do Getsemane, tremendo. Era momento de se confrontar com as suas seduções de poder, de glória, de fama, e de renovar mais uma vez os seus compromissos com o povo, de voltar ao sentido da caminhada, de abrir o seu coração para a humanidade. Jesus sabia que era preciso ter esse momento dele, com ele e com o Pai. Dom Helder, grande referência para nós, um cristão do povo comprometido com os pobres, em determinado momento ele se tornou a principal referência assim, cristã no Brasil, até mesmo no mundo, percorrendo vários lugares, denunciando a ditadura. E ele era chamado a dar opinião sobre tudo. Se você assistir ao documentário O Santo Rebelde, Dom Helder passou a ser um comentarista da conjuntura a partir do Evangelho. E em determinado momento ele diz o seguinte: depois de um dia muito cheio, câmeras, microfones, entrevistas, jornal, imprensa nacional, imprensa internacional, Dom Helder dizia: eu precisava de noites sozinho, para eu me colocar novamente inteiro para o próximo dia. É como se os muitos flashes, as muitas luzes, a correria da agenda e o fato de ser uma grande referência, no final do dia ele estava todo desconjuntado, desconectado, esfacelado interiormente. Muito fácil se deixar seduzir e perder de vista o chão, o compromisso radical com o povo, com as pessoas que sofrem, com os corpos violados, com as vidas interditadas, com as infâncias roubadas, com as famílias desestruturadas, com a desigualdade social aviltante, pecaminosa, que leva o povo à penúria e à precariedade. Dom Helder precisou, tal como Jesus, de momentos muito solitários para se colocar novamente inteiro num eixo existencial de profundo compromisso com Jesus. Era tempo de silêncio profundo, mas também de grito da alma, de chorar, de tremer, de sentir medo, muito medo, de pedir a Deus livramento. Não quero passar por aquilo. Não quero que isso aconteça. Não é possível. E às vezes de se render ali no limite da fé e conseguir suspirar contra toda a razão. Que seja feita a tua vontade, não a minha. De protestar
contra as aleatoriedades, as imprevisibilidades, a covardia, a violência. Mas em algum lugar dessa oração, desse clamor, dessa poesia da alma, ainda dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto do campo minta, ainda que tudo dê errado, eu conseguirei de alguma forma ter algum resquício de gargalhada na alma e me alegrar no Deus da minha salvação. Foi assim, diante de uma notícia trágica da morte do seu amigo, que Jesus se lembrou, tem que ir para aquele lugar. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer agenda militante, antes de qualquer compromisso no próximo dia, eu preciso ir para esse lugar do cuidado, para esse lugar do encontro, para esse lugar do silêncio. Acho que foi o Guilherme que em algum lugar escreveu isso. E eu li. Se não foi, foi. Foi? Assim, eu baseei metade da minha mensagem nessa sua afirmação. Seria constrangedor se você dissesse, não fui eu e discordo. Não concordo. Obrigado. Foi. Então, o Guilherme, no meio de muitos debates, disse, agora é hora de chorar a nossa dor. Agora é hora de sentir o peso desse momento. Óbvio que já tem reação, a reação é espontânea, é multiplicadora, é internacional, é histórica, é eterna. A morte da nossa companheira e amiga, Marielle. Mas é importante que no meio dessa reação, que só está começando, nós não nos esqueçamos de nós mesmos, desse lugar do cuidado, do silêncio, da introspecção, do suspiro, do protesto da alma. E esse lugar é difícil de ir, não é simples e não é tão convidativo, porque o isolamento é uma condição humana universal. Há um desamparo próprio da vida. Esse desamparo não começou essa semana. Esse desamparo começa no nascimento. Estava lembrando do nascimento da minha filhinha Maria, que hoje está pela primeira vez na igreja, no caminho. E ela saiu de um lugar quente, tudo ajustado ali, alimentação chegando, temperatura sem muitas variações, e de repente... Tudo bem que ela já estava querendo muito sair. Pelo menos as dores da Carol apontavam algo nesse sentido. Mas a saída é uma ruptura. Eu vi. Porque ali começa o desamparo. A explosão de cores, sons, movimentos, sensações, variações de luz, variações de temperatura. Tudo muda. Evidente, já tem o colo da mamãe, já tem o colo do papai, já tem os mecanismos ali de cuidado. Só que nunca mais ela terá a segurança existencial uterina. Nasceu. E ao nascer tem um vácuo, tem um vazio, tem um isolamento imposto, independente da nossa vontade, da nossa escolha. Tem uma fragilidade intrínseca, tem um choro necessário, tem colo, tem carinho, tem beleza, tem comunhão, tem comunidade, tem amizade, tem amor. Eu vou falar sobre isso, mas tem o isolamento sim. Tem esse lugar que é só nosso. E uma sociedade como a nossa, de um individualismo excessivo, eu tendo a achar que amplia a nossa sensação de isolamento. Você caminha pela rua muito mais vendo suspeitos do que potenciais amigos, não é verdade? Não é verdade? Evidente que dependendo da sua cor, você vai ter mais ou menos medo. Dependendo do seu gênero, da sua sexualidade, você vai ter mais ou menos medo, porque tem corpos mais violados do que outros. Numa sociedade estruturalmente, pecaminosamente patriarcal, machista, racista, LGBTfóbica e tantas outras maldades humanas que agridem corpos, individualidades e experiências no mundo. Mas a gente fica com uma sensação de que ninguém se importa, que ninguém é capaz de oferecer um amor desinteressado, sem nada.
em troca, que não existe lugar onde nós podemos ser vulneráveis de fato e não sermos usados e achincalhados por conta disso. Então, resumindo, o desamparo começa ao nascer. É uma condição própria da vida. Mais uma sociedade desigual, violenta, injusta e excessivamente individualista como a nossa tende a ampliar essa sensação, esse sufocamento, essa... não tem nada nem ninguém que possa me dar um choque. E às vezes isso se somatiza, não é verdade? Dor de estômago, dor de cabeça, tremedeira, suor, síndrome do pânico, depressão, ansiedade, come muito. Eu faço muito isso. Eu transformo muito minha ansiedade em comida. Quer dizer, a comida está lá, eu transformo minha ansiedade no ato de comer. Certo? E também, é isso, no ato de comer. E aí, tem um problema diante disso. A fuga. Quero, nas palavras aqui do Henry Nouwen, um teólogo querido, ele fala que existe um risco da gente não aceitar essa condição e não saber transformá-la. Então, muitas vezes, nós fazemos de tudo para evitar o confronto com a experiência de estar só. Entende? Eu já contei isso aqui na igreja, que eu tinha uma mania que eu estou tentando corrigir, de chegar em casa e, sei lá, vou passar uma roupa ou vou ler um livro, ou vou arrumar alguma coisa e ligar na televisão. Mesmo que seja para não assisti-lo. Mas o barulho, Mateus. Basta o barulho. Uma espécie de, assim, me livre do silêncio, de qualquer maneira. E cada um tem a sua engenharia. É muito ruim quando a gente não tem um projeto para concluir, um amigo para visitar, um livro para ler, um telefonema a mais para dar no final do dia, uma mensagem que a gente esqueceu de enviar, ver o WhatsApp ou o Telegram mais uma vez, aquela mensagem box, não dá para tirar mais uma foto para o Instagram, eu preciso falar com alguém. São muitas as engenharias para não ter essa experiência incômoda. Do silêncio. E fugindo desse lugar do desamparo, primeiro que a gente perde um pouco de criatividade. A gente fica muito automatizado. E as coisas mais profundas da vida e de nós mesmos, nós não descobrimos. A criatividade depende do nosso encontro conosco, com o risco do silêncio. Esse é o lugar mais profundo da nossa autoexpressão. Eu já contei aqui na igreja, embora eu esteja chegando à conclusão de que contar alguma coisa na igreja não significa que todas as pessoas ouviram, porque a cada domingo a nossa igreja é cada vez mais ampla, heterogênea, e isso é maravilhoso. E preocupante, porque se as pessoas todas voltassem... Já fez esse cálculo, Felipe? As pessoas vêm, mas se elas voltassem, a gente estaria reunido no templo maior. Templo maior. Enfim, voltem, não se assustem. Mas eu já contei uma vez que o nascimento do meu palhaço foi uma das coisas mais impressionantes da minha vida. É um baita resumo, mas a palhaçaria é uma grande descoberta na gente mesmo. Eu mesmo tinha um preconceito com relação à imagem do clown, do palhaço, até mergulhar, enfrentar e descobrir que é potente demais. A palhaçaria é, sobretudo, um encontro conosco. Aquilo que é interditado e julgado e achincalhado na sociedade vira matéria-prima para o palhaço brincar. A fraqueza é arte. Quem já teve a honra de ir a uma festa com Henrique Vieira e percebê-lo de forma desengonçada, tentando dançar, olhando
de forma invejosa, quase com raiva, para Guilherme e para Felipe, tentando fazer movimentos semelhantes, vendo meu ombro sozinho deslocar. E gradativamente vejo as pessoas olhando para mim com uma cara, ele tenta, né? E aí gradativamente você vai fechando, você vai dizendo, então tudo bem, e você fica no famoso 2-2, enquanto Guilherme e Fábio estão dando cambalhotas no ar com 500 pessoas aplaudindo. E aí você se pergunta qual é o sentido da vida. Pois é, o meu palhaço transformou isso em brincadeira. Ele é super desengonçado, ele cai, ele tropeça. Eu acabei pegando essa minha fraqueza óbvia e transformando numa criação. E o batismo do meu palhaço foi uma coisa absolutamente incrível. Está aqui a turma, a professora, e ela disse, vai e caminha até o final do salão. Eu caminhei até o final do salão. Daí coloquei o nariz, que é sagrado. É o dispositivo que autoriza a liberdade de ser quem se é. Por isso, não se usa o nariz em qualquer momento, em qualquer circunstância. E a professora disse, agora, eu estou aqui de costas para a turma, andei até o final do salão. Ela disse, agora você olha para trás. Quando você se sente bem, você espera, respira, faz a base, prepara o corpo e vira. Quando você vira, você vê a turma inteira. E ela diz, faça. Não tem roteiro. Sabe, não tem nada pronto. E esse silêncio gera a maior possibilidade de você se conhecer e criar coisas inacreditáveis. Entende? E a partir daquilo eu comecei a brincar, a fazer coisas, e daí que nasceu o nome do meu palhaço numa interação com a turma, que é o Rabiola. E aí em outra mensagem eu explico. Mas a minha autoexpressão mais autêntica precisou de um silêncio profundo, em que sem roteiro eu pudesse dar espaço às minhas verdades mais profundas, sem medo de juízo e de julgamento. Mas quando nós fugimos desse desamparo, perdemos criatividade. E por fim, perdemos também profundidade e verdade nas nossas relações. Diz Henry Nouwen, quando a vida deixa de ser recolhida, as conversas se degeneram em meras fofocas. Ou, quando o medo da solidão nos leva para longe de nós mesmos o tempo inteiro e nos joga nos braços dos nossos companheiros de vida, na verdade nos encaminhamos para relações torturantes, amizades cansativas e abraços sufocantes. Nós passamos a castigar os outros com os nossos desejos inalcançáveis de unidade e tranquilidade permanente. E para arrematar, ele diz, essa parte me tocou profundamente. Assim como as palavras perdem força quando não nascem do silêncio, a abertura perde significado quando não se sabe fazer o fechamento. O mundo está repleto de papos vazios, confissões fáceis, palavras ocas, cumprimentos sem sentido, louvores desbotados e confissões tediosas. Resumindo muito, isso não parece consolador, eu sei, mas o meu objetivo é que via Espírito Santo se transforme profundamente consolador nessa manhã. O que ele está dizendo, e que Jesus de alguma forma percebeu nos seus movimentos de saída, é: se a gente não sabe se encontrar, a gente parte para as relações humanas com uma demanda que ninguém tem condições de satisfazer. Ficou compreensível? Porque aí nós estamos mais propensos a julgar, a não entender o limite de cada pessoa, a não entender que a vida tem momentos e trajetórias, momentos de maior proximidade, momentos de maior distanciamento. A sabedoria de Eclesiastes há tempo para tudo. Então a gente tenta fugir do desamparo, pegando tudo que é relacionamento, dizendo: olha, me salva da condição humana
daquele nascimento em que eu perdi aquela segurança intrauterina. Então a esposa é a salvação, o marido, o amigo. A gente vai buscar nas relações alguma coisa que nos livre dessa condição. E qual é o problema? Isso nunca acontece plenamente. Nunca basta. Porque as pessoas têm os seus limites, têm as suas variações, e vão errar com você várias vezes, e não vão atender às suas expectativas sempre. Então existe uma necessidade aí de ir para esse lugar, de ir para esse espaço do silêncio e ali se encontrar. E a parte propositiva e final da mensagem é transformar esse deserto da solidão em um jardim que nos abre para a vida, para Deus e para uma comunhão humana mais frutífera e mais poderosa. Jesus diz então, a proposta de Jesus em Mateus 6,6 é: mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai em segredo, e em segredo o Pai te recompensará. Gideão já falou várias vezes aqui, eu lembro, que a palavra quarto no grego não é o nosso quarto. É o lugar onde a gente joga as coisas meio que esquecidas da casa. Quando chega uma visita sem avisar e você tem que arrumar tudo e você pega e joga ali, entendeu? Olha o convite que Jesus está fazendo e é o convite que eu quero fazer nessa manhã. Quando for orar, fecha a porta e entra nesse lugar só seu. Porque é nesse lugar da sua verdade própria que Deus vai falar profundamente e poderosamente ao seu coração. E não tem julgamento. E não tem aquela lógica da entrevista de emprego, que o seu defeito é querer acertar sempre. Entende? Esse é o lugar em que você pode se desvelar, se revelar, apresentar a nudez da sua alma, contar os seus desejos mais perversos, protestar contra a vida, gritar contra o mundo, se perguntar por que os poderosos prevalecem ao longo da humanidade, por que produzimos mártires e mais mártires ao longo da história, por que Jesus, por que Martin Luther King, por que Dorothy, por que Marielle, por que Anderson, por quê? Mas esse é o lugar do protesto, esse é o lugar do grito, esse é o lugar da dor, esse é o lugar da confissão, esse é o lugar da briga com Deus, esse é o lugar em que teologia sistemática vai para o lixo, que a doutrina pouco importa, que você mete a porta na parede do céu, chama Deus para uma conversa, confronta Deus, coloca Deus sentado e grita com Ele. Porque é isso que Deus espera de você. Não tem doutrina, amarração institucional, verdade prévia. Esse é o lugar em que os seus traumas infantis podem ser contados, em que suas carências afetivas mais profundas podem ser desveladas. Porque você está diante do Deus de graça, misericórdia e compaixão, que desde sempre e para sempre amou você com amor eterno. Isso pode não ter a menor lógica diante do absurdo da vida. E você pode, inclusive, dizer isso para ele ou para ela. Mas Jesus, diante da morte de João, ele possivelmente se lembrou do desamparo. Possivelmente se lembrou, mais um dos nossos se foi. Mais uma vez estamos perdendo. Mais uma vez estamos sendo violentados. Mais um querido não está em nosso meio. Eu vou para esse lugar. Me deixa falar com Deus. Me deixa contar a minha dor. Me deixa fazer o meu protesto. Me deixa gritar na alma. Me deixa enfrentar esse silêncio. Me deixa acolher esse desamparo. Me deixa me sentir sozinho como sou muitas vezes. Me deixa dizer que nada tem sentido. Que é um absurdo a vida. Que não faz o menor sentido um Deus soberano, todo-poderoso e a prevalência das injustiças
na história da humanidade. Deixa eu ir para lá. Deixa eu ir para lá. E aí eu queria que você guardasse isso, que é a parte final dessa mensagem. Esse é o lugar da tua verdade própria, esse é o lugar da tua criatividade, esse é o lugar da tua autoexpressão, esse é o lugar em que você se sente novamente alvo de um amor eterno. E atenção que eu vou dizer, se você esquecer tudo que eu falei até agora, eu peço que você guarde essa frase. Porque antes de Deus querer a tua obediência, Ele quer o teu coração. Posso repetir isso? Antes de Deus desejar a tua obediência, Ele quer o teu coração. Na palavra da música dos Arrais, que a palavra te desfaça, te afogue em sua graça. É aí que você está pronto para sair, para servir e não julgar. É aí, é nesse momento. É a experiência do apóstolo Pedro. Lembram? Que primeiro bate no peito e diz: Senhor, eu vou contigo até o final. Se vier o Império Romano, eu pego uma espada e parto para cima deles. Cheio de coragem, cheio de verdade própria, firme. Na hora que veio a bala de borracha, ou o fuzil, o gás, ele se escondeu, não foi? Descobriu os seus limites. Que não tinha condições de bancar aquilo que ele queria, na minha opinião, com verdade no seu coração. O que Pedro faz? Depois de 3 anos caminhando com Jesus, imagina quantos laços afetivos, quantas memórias bonitas. Ele se sente absolutamente fracassado, ele fica lembrando toda hora do que ele falou, da promessa que ele não cumpriu, e na memória do Evangelho de João fica evidente: Pedro desiste de tudo, vai embora. Não dá mais. Só que Jesus vai ao encontro de Pedro. Porque assim é Deus. Ele não é Deus refém dos nossos méritos. Estrelinha, parabéns, hoje você foi bem. Castiguinho, hoje, hein? Que postagem foi aquela? Sabe? Deus não é assim. Isso é uma projeção idólatra da beleza do sagrado de Deus. Então Jesus, que não depende das nossas ações, foi ao encontro de Pedro, que o traiu, e o chamou de volta. Mas esse Pedro que volta é outro. Porque Jesus então fala: vamos embora? Você me ama? Você me ama então, Pedro? E aquele Pedro que bateu no peito, se sentia autossuficiente, vamos que vamos, agenda militante, partiu para cima. Pedro olha para Jesus e diz assim: olha, eu te amo, mas não é como você me ama. Atenção, o Pedro que volta já está mais consciente dos seus limites. Já sabe que está carregado de traumas. E sabe o que é bonito? Jesus olha para o eu gosto de você de Pedro e diz: é isso que eu quero. Eu não quero um super-herói. Eu quero alguém que me entrega a sinceridade do próprio coração. Deu para entender? Eu não quero a tua obediência, Pedro, eu quero o teu coração. Antes eu tinha a tua obediência, agora eu tenho o teu coração. Antes você estava pronto para sair por aí, fulminando gentios, matando em meu nome, não entendendo nada. Agora você está pronto para sair por aí, espalhando graça e disposto a morrer por meu nome. Deu para entender a diferença? Porque o segundo Pedro foi para o desamparo. Olhou para as suas falas mais firmes e disse: não dou conta. E quando ele foi para o desamparo, ele encontrou um Jesus terno, fraterno, amigo, que o chamou, que o acolheu, que o amou e disse: é isso que eu quero. É esse fraco aí. É esse que está com medo. Posso fazer uma pergunta sincera? Quem aqui está com medo? Levanta a mão, por favor. Não está sendo fácil pregar. Mas eu
Estou falando tudo isso para mim mesmo. Mas eu queria de alguma forma dizer assim, olha, o desamparo é uma condição da vida, mas nesse lugar Deus vai cuidar de você. Nesse lugar Ele vai ganhar o seu coração e vai enxugar as suas lágrimas. E nesse lugar Ele vai te levar às pessoas. Por favor, não me entendam errado. Então é para ir para o isolamento? Sei lá, a Guilherme gostou tanto da mensagem que não atende mais telefone e não voltou mais para a igreja, sabe? A ideia não é essa. A ideia não é isolamento físico necessariamente, entende? Mas é acolher a fragilidade da vida. Porque você vai sair desse lugar mais forte para fazer grandes amizades, amar as pessoas, respeitar os limites das pessoas. Quando você descobrir essa fragilidade da vida, quando você perder o controle, você vai ganhar uma dimensão muito mais profunda. Porque quem perde a vida, na lógica do Evangelho, ganha. Você não precisa ver esse sentido físico, fatal, não. A morte é um absurdo. Mas quando você se despoja e se autoexpressa, tem um novo dimensionamento de valores. Quem está mais disposto a perder, descobre que as coisas mais simples são grandes ganhos. Não temos controle. Não temos controle. E o que Jesus faz? Para concluir, Jesus, ao ir para o lugar solitário, foi surpreendido por quê? Pela multidão. Multidão clamando. E aí diz o texto bíblico que a gente leu lá no início, que ele olhou para aquela multidão e teve compaixão. Só alguém que tinha momentos solitários podia olhar para o povo com um coração generoso, entende? E aí o que Jesus faz, resumindo muito, pegando a linha do Frei Beto, né, Magana, na multiplicação de pães e peixes, para resumir tudo. Por que aquele povo triste com a morte de João terminou num banquete de gratidão e celebração? Por quê? Porque foi feita uma mágica? Abracadabra, 1, 2, 3, e olha quantos peixes! Foi isso? Se você reparar no texto, o milagre, atenção que eu vou dizer agora, porque eu queria terminar com isso. Se você reparar no texto da multiplicação de pães e peixes, você vai ver que do desamparo, da solidão, da notícia trágica, da morte de João, para um banquete celebrativo de pessoas saciadas da fome, a transição disso é: o povo se organizou. Esse foi o milagre. Jesus olha para a multidão e diz: organiza esse povo. Não é isso que está lá? Faz as rodas. Faz os grupos. Entendeu o movimento? Não é para ficar no isolamento apático. É o isolamento que nos leva à consciência do desamparo. E a gente vem para a comunhão. E diante da organização do povo, surge o compartilhamento do que se tem. E aquele povo cansado, ferido, que perdeu um dos seus, no mesmo capítulo, esse povo está em roda, está em ciranda, está em torno de uma mesa, comendo, bebendo, dizendo: estamos vivos, estamos aqui. Do desamparo, Jesus chamou o povo junta. E esse é o milagre do Evangelho. Levaram João, levaram Jesus, levaram Pedro, levaram Paulo, levaram Luther King, levaram Dorothy, levaram Amarildo, levaram Cláudia, levaram Jeremias, levaram Mateus, mas nós estamos aqui. A semente cai na terra, e o grande milagre é que depois ela vira uma árvore de frutos incontáveis, imultiplicáveis. Isso não é palavra vazia. Eu não tenho prova nenhuma disso. Não é uma autoajuda simplória. É a dor da dor. Mas como um movimento tão frágil, tão insignificativo do ponto de vista histórico, tão pequeno diante dos caveirões romanos, como aquele movimento hoje está sendo celebrado 2000 anos depois por nós aqui? Como? Alguma coisa aconteceu. Que alguma mensagem permaneceu. E apesar de todas as traições históricas, chegou ao nosso coração.
e nos coloca de pé hoje. Amém? E é óbvio que eu vou terminar com um discurso de uma das maiores referências da minha vida, Martin Luther King. Guarde essas palavras no seu coração. Último discurso da vida do nosso grande irmão. Devemos lutar até o fim, negro. Nada poderia ser mais trágico do que pararmos a essa altura. Precisamos seguir até o fim. E durante a nossa marcha, vocês precisam estar lá. Se necessário, faltem ao trabalho. Se necessário, faltem à escola. Mas estejam lá. Preocupem-se com o seu irmão. Vocês podem não estar em greve, mas venceremos todos juntos, ou juntos seremos derrotados. Precisamos desenvolver um perigoso altruísmo. Sempre que homens e mulheres ficam de pé, eles vão a algum lugar, pois ninguém poderá montar-lhes as costas, a menos que se curvem. Eu não sei o que acontecerá a partir de agora. Dias difíceis virão, mas eu não me importo mais, pois eu estive no topo da montanha. E eu não me importo. Como qualquer pessoa, eu gostaria de viver uma vida longa. A longevidade tem o seu lugar. Mas eu não me preocupo mais com isso agora. Eu apenas desejo obedecer os desígnios de Deus. E Ele me levou ao topo da montanha. Eu olhei ao redor e contemplei a terra prometida. Eu posso não alcançá-la, mas eu quero que saibam que nós, como povo, chegaremos à terra prometida. Eu estou tão feliz. Eu não me preocupo com nada. Não temo mais homem algum. Meus olhos viram a glória da presença do Senhor. Amém? Amém. Vamos juntos subir a montanha? Cada um na sua solidão, no seu lugar de cuidado. Desliga a televisão, não lê mais aquela matéria. Fica no silêncio. Ali Deus vai te salvar. E vai te entregar frágil e forte para com seus irmãos e suas irmãs subir a montanha. Isso é milagre. Os poderosos não conseguem nem ver que nós estamos subindo a montanha. Estamos enxergando a terra prometida. Não me pergunte prova. A única prova está no nosso coração. E eu termino dizendo o seguinte: todas as vezes que eu encontrava a Marielle, ela me dava um cumprimento que era um tapa nas costas, que me fazia duvidar da minha integridade física depois. Quem conhece a Mari sabe que... E aí, Henrique? Pá! Eu fazia aquela... Eu quero sentir esse tapa agora. Chora, irmão. Mas vai. Chora, irmão. Mas ergue a cabeça. Chora, irmão. Mas sobe a montanha. Um dia a gente se encontra lá. E eu creio, é a vantagem da fé. Uma cena linda já aconteceu. O favelado de Nazaré e a favelada da Maré, num abraço, numa cumplicidade de quem passou pela cruz, mas que já desfruta da vida eterna. Que Deus nos abençoe. Convido você a fechar os seus olhos.
Convido você a falar com Deus, mesmo na ausência de palavras. Pode ser no olhar mesmo. Como diz aquela canção, eu que não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sozinhos, mas juntos. Desamparados, mas firmes. Fracos, mas subindo a montanha. Vendo o que a análise da conjuntura não indica, mas a gente vê. A terra prometida. Deus, sentimos Tua presença neste lugar. Derrama Teu consolo. Nos leva a esse lugar da solitude, do silêncio. O silêncio que revela o grito da alma. O silêncio que revela nossas verdades escondidas e abafadas pela excessiva distração do entretenimento massivo, individualista e desumanizante. Ah, Deus Mãe, ah, negritude sagrada, ah, nos liga a essa ancestralidade, a esses povos, a esses cantos, a essas memórias. Não nos deixe cair no desespero. Renova nosso olhar, ergue a nossa cabeça, nos faz subir a montanha. Cuida de cada coração aqui. Puxa, Deus, como é legal perceber o Teu amor por cada pessoa. Tu és o Deus do mundo, da humanidade, dos povos. Tu és Deus de povo, eu sei. Mas Tu és Deus das pessoas, assim, individuais também, separadinhas. O Senhor sabe a história de cada um. O Senhor lembra lá do nascimento, quando, sem saber e sem decidir, o desamparo e a beleza da vida chegaram para a gente. Puxa, Deus, eu queria te pedir um cuidado por cada pessoa aqui. A manifestação desse Teu carinho tão grande, dessa cachoeira que vem da graça, essas águas que não param nunca, 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 nunca. Mais antigas que a história. Cuida desse povo, Deus, cuida das pessoas aqui. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos terminar com a celebração da Eucaristia, a ceia, que é o anúncio do mundo que a gente vai viver, da Terra Prometida. O vinho... É vinho ou estamos no suco de uva? Estamos no suco de uva. O vinho representa o sangue de Jesus? Sim. O vinho representa também o lúdico, a alegria. E o pão representa o corpo de Jesus. Sim. Mas representa a materialidade. Resumindo muito, não existe vida digna e plena sem justiça econômica e liberdade para a gente criar, para todo mundo ser artista. Pão e vinho, corpo e sangue, sacrifício que anuncia a partilha, o mundo eucarístico em que todos e todas podem comer e beber. Da
E eu vou ler então uma canção, só ler a letra. Quantos conhecem a canção Pai Nosso dos Mártires? Conhecem? Vou tentar ler aqui que eu tenho uma dificuldade visual, mas presta atenção na letra. Pai Nosso dos pobres e marginalizados, Pai Nosso dos mártires, dos torturados, Teu nome é santificado naqueles que morrem defendendo a vida. Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida. Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão. Maldita toda a violência que devora a vida pela repressão. Queremos fazer Tua vontade, Tu és o verdadeiro Deus libertador. Não vamos seguir as doutrinas impostas pelo poder opressor. Pedimos-te o pão da vida, o pão da segurança, o pão das multidões. O pão que traz humanidade, que constrói a vida ao invés de canhões. Perdoa-nos quando por medo ficamos calados diante da morte. Perdoa e destrói os reinos em que a corrupção é a lei mais forte. Protege-nos da crueldade do esquadrão da morte dos prevalecidos. Pai nosso, revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso, revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Amém? Amém. As pessoas vêm. Foi? Aqui na frente. Se eu vou pedir a 2 pessoas, então, que fiquem ali, nós vamos fazer uma celebração da ceia diferente, até por conta da logística de hoje. Até desculpa, gente, é nosso primeiro encontro nesse lugar, então muita coisa a gente ainda vai acertar, né? Quem é que pode nos ajudar aqui? Ok. Você é convidado e convidada a participar da mesa, e eu vou pedir que a gente venha aqui, faça uma fila e vem aqui, pega o vinho, pega o pão. A celebração vai ser feita ali mesmo, individual, em dupla. A gente vai orar primeiro, a gente vai cantar. E quando você se sentir à vontade, você pode vir. Daí temos aqui as pessoas recebendo, você pega o pão, pega o vinho e celebra. Me fiz entender? Não? Eles vêm aqui pro meio. Você vai pegar o pão e vai pegar aqui e celebra aqui mesmo, entendeu? É isso. Pode. Mas primeiro, vamos cantar. Chegar, vinho e pão partilhar, tudo que é meu dividir, e o que for seu repartir. É hora de perceber que o outro é igual a você. Todos irmãos em Jesus, aproximados da cruz, nosso desejo, oração, vida de Deus, comunhão, nossa esperança e razão, do vinho e do pão. Nosso
vai chegar. Vinho e pão partilhar. Tudo que é meu dividir. E o que for seu repartir. É hora de perceber que o outro é igual a você. Todos irmãos em Jesus, aproximados da luz. Nosso desejo, oração, vida de Deus, comunhão, nossa esperança e razão, do vinho e do pão. Nosso desejo, oração, vida de Deus, comunhão, nossa esperança e razão, do vinho e do pão, do vinho e do pão, do vinho e do pão. Ao dia que passa, esperança no amanhã, aos livros ainda não lidos, desapego às coisas vãs, a falta do céu estrelado, luzes sobre o mar da cidade, ao coração apertado, alívio na eternidade. As lindas cantigas cantadas, ouvidos agradecidos, ao silêncio que sopra, vento com som de riso. Muitos sonhos por realizar, mas ainda temos pouca idade com a terra que sujou a casa de tempo, sem vaidade, sem vaidade, sem vaidade, sem vaidade. Ao dia que passa, esperança na manhã, aos livros ainda não lidos, desapego às coisas vãs, a forma do céu estrelado, luzes sobre o mar da cidade, ao coração apertado, alívio na eternidade.
canto com som de riso. Antes de fazermos a celebração final, queria saber se temos aqui hoje pessoas que trabalhavam na equipe da Mário. Só levantar a mão assim, para ter uma dimensão. Ok. Manifestar o consolo, o carinho, enfim. Não só as pessoas da equipe que conviviam diariamente, mas todos e a todas que de alguma forma, mais agudamente ou menos agudamente, sentem essa. Convido você a fechar os seus olhos. O pão significa o corpo de Cristo. E o nosso compromisso com a busca de vida plena para todas as pessoas. Hoje é um protesto contra a desigualdade e a fome. Com esse anúncio, com essa denúncia, com essa memória, comamos o Deus, Mãe de eterna bondade e misericórdia, Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. O vinho significa o sangue de Jesus e de todos os mártires da história. Mas é também um anúncio de um mundo onde a gente vai se embriagar de felicidade. Amém. Alegria da alma, sem fim. Porque nós, discípulos de Jesus, sabemos aceitar a cruz, mas somos filhos e filhas da ressurreição. Amém. Então, com muita consciência histórica e respeito à dor, anunciamos de uma forma quase que lúdica, inacreditável, que a vida prevalecerá. Amém. E é com essa alegria, com essa honra, com esse orgulho, com esse espírito de formigueiro, com essa cabeça erguida, com essa mão levantada, com esse coração acelerado, com esse frio na barriga, com esses pés no chão, com ancestralidade, memória, passado e futuro, que nós tomamos o vinho da ressurreição. Amém. Glória a Deus. E eu convido você a não um minuto de silêncio, mas um minuto de aplauso de Jesus a Maria.
agradecer a presença de todo mundo que pode estar aqui. Não é fácil, mas que bom que a gente tem essa oportunidade de se encontrar, de se reencontrar, de se reconhecer na dor do outro, de chorar junto. É isso aí. Tenham um bom domingo, fiquem na paz de Deus, na paz de Cristo, que a gente se escora para poder caminhar. Tá bom? Obrigado, gente. Antes de nos despedir, nós somos a Igreja Batista do Caminho. A gente faz um encontro mensal no Rio e um em Niterói. Nos intervalos entre eles, nós fazemos uma casa aberta, que é o estudo bíblico, que daí é uma dinâmica mais de roda, de partilha, de aprofundamento em alguns temas. Nosso próximo encontro é domingo que vem, é a casa aberta, não é isso, Juliana? Na Ilha do Governador, na casa do Marcos e do Elias. Bem, resumindo muito, no Facebook vocês conseguem acessar a agenda da igreja. Negra, por favor. Rapidinho, gente. Ano passado, junto com algumas mulheres, a gente teve uma vivência da gente pensar cristianismo e ser mulher e fé. E dessa vivência com várias mulheres cristãs, a gente acabou virando um coletivo. E durante essa semana a gente se mobilizou e junto com um outro coletivo chamado as Pretas Cristãs da Resistência, nessa quinta-feira a gente vai fazer um encontro que se chama Mulheres Negras Movendo as Estruturas do Cristianismo. Que a gente entende que nós, mulheres negras, nós somos que temos construído e movendo o cristianismo e a igreja. E a gente precisa se cuidar, a gente precisa se encontrar. E aí nessa quinta-feira a gente vai fazer um encontro lá no Instituto Cultural Rosemarie Muraro, que foi onde o encontro das mulheres aqui do caminho, de estudo, é lá na Glória. Vai ser às 7h. E a gente vai contar com a presença da Fabiola Oliveira, também uma militante, educadora social, e da Liz Guimarães, para a gente se encontrar, conversar e tentar pensar. É isso. Bom dia, gente. Só dar um aviso rapidinho. Hoje vai ter uma marcha pela Marielle lá na Maré, que é onde ela foi criada, na Passarela 6. Quem quiser saber como chega pode falar comigo ou com o Cosme. E às 3h também tem o Islã Laje lá no Complexo do Alemão, que é uma batalha de poesia. E a gente vai fazer também homenagem a Marielle e também aos últimos acontecimentos no Complexo do Alemão. Não sei se quem ficou sabendo que uma criança de 2 anos foi baleada. Então vai ser um momento também pra gente se abraçar e resistir e usar a palavra pra falar de tudo isso. Então quem quiser saber também pode falar comigo. Obrigada. Terça-feira, às 17h na Candelária, tem uma caminhada até a Cinelândia. A ideia é ficar um tempo na Candelária. Às 19h chegaremos na Cinelândia e terá um ato interreligioso também em memória da Marielle e do Anderson. Não sei se Lázaro e Thaís estão aí ainda. Estão, não foram. Não sei se o Lázaro pode falar rapidinho da peça que tem tudo a ver com o que a gente falou hoje aqui, até quando está aí ainda? 29 de abril. Vai até 29 de abril com o teatro. Net Copacabana. Sexta, sábado e domingo, Topo da Montanha, que conta ali o último dia do Martin Luther King, então tem a ver com essa profecia por meio da arte. Então todos e todas aí também convidados. O que foi escondido é que se escondeu, o que foi prometido ninguém prometeu, mas também não foi tempo perdido, porque somos eternamente jovens. Podem se abraçar, se congregar, a gente vai cantar, mas está liberado.
Ah, tá. É?